Na liturgia completa que está no Zap da igreja, tem aí o esboço dos pontos para facilitar, que às vezes aqui não sai corretamente, né? Então, se você quiser acompanhar no esboço aí do Zap da igreja, na parte final da liturgia, você pode acompanhar com mais facilidade. É o Salmo 35 que nós vamos falar. Salmo 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é mais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levanta-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e com oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim os abjetos que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como vi os bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos dos que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra minha boca e dizem, pegamos, vimos-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se
e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e de ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Nós vimos nesse salmo as atitudes dos adversários do salmista. Nós vimos anteriormente que eles não precisam de um motivo para o atacar. Não precisa de uma razão. Mesmo nós sendo generosos, atenciosos, cuidadosos para com eles, na primeira oportunidade eles vão aprontar alguma coisa contra nós. Também observamos no Salmo que uma das armas mais usadas por eles é a falsidade e a mentira, a calúnia, a difamação. Eles usaram muito isso contra o Davi. E também percebemos que eles, mesmo quando nós estamos abatidos, caídos, sofrendo, eles ainda vão dar um empurrãozinho para a nossa completa eliminação. Não tem nenhum tipo de misericórdia. Porém, agora, nessa nova mensagem do Salmo, eu queria falar sobre as atitudes diante dos adversários. O que Davi fazia em relação a esses homens que procuravam destruí-lo. Então, a primeira afirmativa é ele demonstrar amor para com o próximo. O que é que eu faço com uma pessoa que está querendo me destruir? Eu devo demonstrar amor para com o próximo. Versículo 13 e 14, vamos ler? Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum, em oração me inclinava sobre o peito. 14. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. O mandamento do Antigo Testamento e confirmado no Novo Testamento é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Essa ordem de amar o próximo se estende também para os nossos adversários. Jesus ensinando: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Então é nossa obrigação, é nosso dever, retribuir o mal de nossos adversários com o bem. Romanos diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, ao Senhor, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Era essa atitude que Davi tinha para com aqueles que lhe apunhalavam pelas costas. Versículo 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligia minha alma com jejum e oração e me inclinava sobre o peito. Isso só será possível se estivermos debaixo da influência do Espírito Santo. Não é uma coisa natural, é obra do Espírito Santo em nós.
É Ele, o Espírito Santo, que nos capacita a observar os mandamentos do Senhor. Lá no profeta do Velho Testamento, ele diz: porei dentre vós o meu Espírito, o Espírito Santo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Se tivermos entristecendo o Espírito Santo através de um coração contaminado, pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, ou mesmo por atitudes, comportamentos não agradáveis ao Senhor, não teremos o poder dele para amarmos nossos adversários. Sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer. O desejo, então, de vingança que nos tem consumido é indício de que o Espírito Santo foi apagado em nossa vida. Se nós queremos retribuir o mal com o mal, o Espírito Santo está apagado, porque não é essa a obra do Espírito Santo na nossa vida. As atitudes de retribuir na mesma moeda contra os nossos opositores revelam que não somos melhores que eles. Se temos retalhado nossos inimigos, existe uma grande possibilidade de que não nascemos da água e do Espírito Santo. Já é feio um crente retribuir o mal, ou retribuir o mal com o mal. Já é feio. Mas se uma pessoa continuamente na igreja sempre está fazendo isso, possivelmente não nasceu de novo, não tem a vida transformada. Se o espírito de vingança reside em nós, mora no nosso coração, necessitamos ser salvos por Cristo, porque a vingança pertence a Deus. Peçamos então ao Senhor que perdoe nosso pecado de vingança e nos liberte da retaliação e nos torne bons samaritanos, que viu aquele homem caído e socorreu. A segunda verdade sobre as nossas atitudes para com os adversários é pedir ao Senhor que nos faça justiça. Vamos ler aí o versículo 1 a 3. Contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime aos passos aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Agora o 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões a minha predileta. 22 a 24. Tu, Senhor, os viste. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Seja em qualquer situação, boa ou ruim, é nosso dever orar a Deus. Orai sem cessar. Somos dependentes do Senhor. Ele é o nosso ajudador e salvador. O versículo 3, ele pede a Deus para empunhar a lança e reprimir o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma: eu sou a tua salvação. Quem nos guarda, o Salmo 121, é o Senhor. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio e a fortaleza. Existe muita negligência da nossa parte em buscar a Deus e ficar correndo através de fontes impotentes que realmente possam salvar. Irmãos, em vez de ficar reclamando, procura o Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ele diz assim, versículo 1, contende, Senhor, peleja, Senhor, peleja com os que contendem comigo, peleja com os que contra mim, peleja. Devemos, nessas horas, buscar muito mais a Deus. Se utilizarmos o meio de graça da oração,
com mais empenho, teríamos quase que imediatamente a tranquilidade mental e emocional, mesmo vivenciando um momento de perseguição por parte de nossos inimigos. Penina e Ana, aquela pressão. Quando ela orou, de fato e de verdade, diz que o seu semblante já não era triste. Nós vamos ter essa calma mental, emocional. Diz a Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Por motivos a nós desconhecidos, Deus, no geral, não nos livra imediatamente de nosso desconforto e vamos necessitar perseverar em oração. Sim, você está enfrentando essa luta como Davi. Por que Deus não agiu? Não sabemos, irmãos. Ele age quando quer, a hora que quer, para a glória dele. Mas ele nos incentivou a perseverarmos em oração. Quando ele diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Deus nunca chega atrasado. Vai chegar no horário que ele determinou. Na sala de espera, podemos então avaliar nossa confiança no Senhor e o tamanho da nossa paciência em aguardar o agir de Deus. Porque o rei Saul perde o seu reinado porque Deus disse, espere chegar o profeta, o sacerdote, para você ser abençoado. Então diz a palavra, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul, trazei-me aqui holocausto e ofertas pacíficas. Ofereceu holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Ele perde o reino por impaciência. Salmo 40. Esperei. Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Revelar o nosso coração a Deus na sala de espera é melhor do que agir de maneira precipitada. Você vê quando a gente está na fila que a gente fica inquieto, está chegando até a hora de receber o dinheiro, mas fica tão inquieto que acaba indo embora. Não, Deus, tranquiliza meu coração, tira essa preocupação de dentro de mim. Nossa obrigação, irmãos, é orar e esperar, porque quem julga e executa a sentença é o Senhor de toda a terra. Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Então é Deus que vai dar a sentença e no dia que Deus quiser vai executar a sentença. A certeza do parecer favorável do salmista se dá porque sua destruição é frustrar o plano de Deus, porque foi Deus que o ungiu como rei. Porque o salmista tinha certeza que ele seria ajudado, porque Deus disse que ele seria o rei, e ninguém poderia movê-lo daquela posição, nem Saul, nem depois de Saul, porque era através de Davi que viria o Messias, viria o Salvador. Então, seja o que for que estava acontecendo com o rei Davi, ele tinha certeza que o inimigo não ia prevalecer, porque se ele caísse, a vontade de Deus caía, e Deus não pode cair, né? Além disso, o rei Davi não tinha sido injusto para com seus adversários. Não é uma oração de vingança pessoal, mas de um pedido para anular os que desejam anular a vontade divina entre os homens. Essa oração aqui que a gente está vendo é oração de maldição,
precatória, né? Precatória de castigo. Senhor, castiga meus adversários. Que nós, no Novo Testamento, achamos que o crente não pode fazer essa oração. Mas nós vamos ver que pode sim. Samuel diz assim, dizendo a Davi: dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem, descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Então matar Davi era matar a promessa. Davi não podia ser destruído. Quem estava se levantando contra Davi, na verdade estava se levantando contra o próprio Deus. É por isso que ele vai pedir a Deus que faça ali justiça. Que possamos então imitar o salmista em nossas demandas na vida, recorrendo ao Senhor e esperando que ele haja em nosso favor com muita paciência. E aí eu falo a terceira afirmativa: orar para que Deus castigue os inimigos devido à sua crueldade, que é a oração de castigo. Versículo 4 ao 6, ao 8. Vamos ler? Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhe o caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Versículo 8. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. Prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caiam neles para a sua própria ruína. Já sabemos que o salmista não está movido por vingança pessoal, mas porque os adversários estão tentando frustrar os planos de Deus. Por isso ele pede que os puna de maneira correspondente a seus crimes. Observe aí no versículo 8, venha sobre o inimigo a destruição. Porque qual era o desejo deles? Destruir Davi. Quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Então eles colocavam uma armadilha para Davi, que eles que caíssem nessa armadilha e não Davi. Caia neles para a sua própria ruína. Quando os juízes de Israel fosse dar uma sentença, ela deveria ser proporcional ao crime. Olho por olho, dente por dente. Na oração de castigo, o salmista pede que o mal desejado pelos seus inimigos para com ele caia sobre os mesmos, isto é, justiça. Ele não está pedindo nem mais nem menos. O provérbio diz assim, olha, quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. Nós sabemos, irmãos, que os crentes no estado intermediário, isto é, entre a volta de Jesus, porque os crentes que morreram estão nesse lugar intermediário, o céu, que não é a morada definitiva. Até mesmo os crentes lá no céu estão pedindo justiça. Diz Apocalipse, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os crentes lá no céu, que sofreram injustiça na terra, estão pedindo ao Senhor justiça, para que Deus execute. Então Deus diz a eles, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Também sabemos, irmãos, que no tempo oportuno, Deus dará a seus adversários o que eles merecem. Olha, Deus vai punir os adversários. Apocalipse diz assim, derramou
teceram a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então ouvi anjos das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Dentre os castigos que podemos apresentar ao Senhor contra os inimigos, é que eles sejam envergonhados. Versículo 4. Vamos ler? Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Nesta oração, desejamos que a podridão de caráter e das obras de nossos adversários seja de conhecimento público e eles sejam humilhados diante de Deus e dos homens, como aconteceu com Amã. Vocês lembram de Amã? Amã tentou matar Mordecai. Aliás, não só Mordecai, todos os judeus. Mas antes mesmo da morte de Deus, ele preparou uma forca para botar Mordecai. Mas só que o rei, na noite anterior, teve um sonho. Que o sonho ele leu um livro, as crônicas, e percebeu que ele foi salvo por Mordecai. Então ele disse: qual foi o prêmio que esse homem recebeu por me livrar da morte? E aí alguém disse: não, ele não recebeu nada não. De manhã o rei, agitado, chamou Amã e disse assim: que presente o rei deve dar àquele que ele quer honrar? Aí Amã disse: esse homem sou eu. Olha, que se vista esse homem com a roupa real e que coloque ele no cavalo do rei e que o homem mais importante do seu reino leve ele na praça e diga: é assim que o rei honra tal homem. Aí o rei diz: faça isso, Amã, faça isso a Mordecai, porque ele foi que me salvou. E aquele homem que pensou em humilhar Mordecai foi humilhado perante a sociedade, meus irmãos. Ainda que nesta vida nossos opositores não sejam envergonhados, no dia do juízo final serão envergonhados diante dos anjos, dos homens e de Deus. Partai-vos de mim, vai ser isso que eles vão ouvir. Podemos, irmãos, desejar que nossos inimigos sejam espalhados. A segunda oração, versículo 5. Sejam como palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Foi assim que o Senhor agiu contra os homens que não queriam se espalhar sobre a face da terra. A torre de Babel, lembra? O Senhor disse: mas enche a terra. Ele disse: não vamos fazer isso não, vamos ficar aqui. Fizeram aquela torre. Aí o Senhor veio e confundiu as línguas, né? Espalhou os homens. Que Deus faça dissipar pensamentos e sentimentos negativos dos adversários, que a aliança dos maus se dissolva ou os transfira para bem longe de nós, né? Está lá azucrinando em casa, no trabalho. Oh Deus, faz esses homens irem embora, transfere essas pessoas. E Deus faz, irmãos, Deus é poderoso. Enquanto o pedido anterior era de dissipação dos adversários, o próximo é que seus inimigos sejam perseguidos pelos instrumentos de Deus. Versículo 6. Torne-se-lhe o caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Deus, em sua soberania, pode levantar adversários contra nossos adversários para que eles saiam da nossa cola. Lembra que Davi sofreu muito com a perseguição de Saul. E quando Saul estava prestes a pegar Davi, aí Deus levantou os filisteus para invadir a terra, e Saul foi obrigado a deixar Davi, porque senão ele ia perder o reino, e foi então em busca. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Se você não precisa fazer nada não, Deus faz. Deus é que levanta
Deus é que afasta. Porém, não será errado pedir ao Senhor que, como nossos adversários queriam nos destruir, que eles sejam destruídos. Vejam, versículo aí, eu omiti aqui o número. Venha sobre o inimigo, 8. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar. Prendam-no os laços que tramou ocultamente, caiam neles para a sua própria ruína. Como descendentes de Abraão, quem nos abençoar, será abençoado. Mas quem nos amaldiçoar, será amaldiçoado. Todo aquele que se levanta contra o servo de Deus sofrerá proporcionalmente conforme o plano arquitetado. Amã preparou uma forca para Mordecai, mas foi ele que foi nela pendurado. Faraó intentou destruir o povo de Deus, mas ele é que foi destruído. Saul procurou matar Davi, mas é ele que foi morto. Veja como tudo é transformado. Realmente nós somos protegidos por Deus. Como podemos notar, não é errado pedir ao juiz que recompense nossos adversários com a recompensa que eles projetaram para nós. Que Deus nos livre de planejar e executar o mal contra o próximo, pois poderemos receber como recompensa o que desejamos para alguém. Então, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não compete a nós fazermos isso. Não diga, versículo 25, não digam eles lá no seu íntimo, agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Quarto lugar, celebrar ao Senhor pela vitória. Versículo 9 e 10, leamos. E a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. De fato, irmãos, muitos embates terríveis teremos de enfrentar durante a nossa jornada na vida. Mas por causa de Deus, nossa vitória está assegurada. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? A comunhão com Deus não nos isentará de grandes dificuldades, mas de experimentarmos grandes vitórias. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livrar-te o aflito daquele que der mais forte para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Através das situações adversas da vida, iremos conhecer mais intimamente o nosso Deus, que é revelado nas Sagradas Escrituras. É Jó que diz isso, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. As vitórias que Deus nos dará revelarão o seu poder e o seu paternal cuidado sobre nós. É o que aconteceu quando Israel, desesperado entre Faraó e o mar, e Deus então abriu o mar vermelho, e aí o povo cantou, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. O Senhor é minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. É Ele que está do nosso lado, o que abriu o mar está do seu lado, do nosso lado. Irmãos, nossa força é pouca para guerrear contra homens e demônios. Versículo 10 diz, pois livrar-te o aflito daquele que é mais forte para ele. Certamente nossos adversários já teriam nos arrasado,
mas porque Deus está do nosso lado, somos mais do que vencedores. O Salmo 124 diz: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teria submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrentes. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Essa é a proteção que todo crente tem. Sim, podemos cantar vitória antecipada, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Porém, quem ainda não se relaciona com Deus através de Jesus, não goza dessa ajuda e proteção. Se estamos nos sentindo sozinhos nesse campo de batalha, poderemos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Peça a Deus que faça parte da sua vida, se porventura Ele não faz. Atitude diante dos adversários, vamos celebrar a vitória sobre os nossos adversários. Versículo 18: dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. 27 e 28, leamos. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Seja o que for que possa nos suceder, Deus nos dará vitória em Cristo Jesus. Poderemos perder bens, reputação, liberdade e até a vida, mas se permanecermos fiéis ao Senhor, receberemos a coroa da vida. Sabedores da recompensa eterna e da vitória contra nossos inimigos, devemos ser agradecidos ao Senhor pela sua proteção e sucesso contra os opositores. Dar-te-ei graça na grande congregação. A gratidão ao Senhor pelas vitórias alcançadas deve ser dada em um culto público. Será por não percebermos que o Senhor tem sido generoso para conosco, que temos desaparecido da congregação? Porque todo domingo eu devia chegar aqui, eu tenho vitória para contar. Deus me sustentou, Deus me livrou. Mas quando o povo começa a sumir da igreja, então Deus não está operando, ou a pessoa, não, na verdade Deus está operando, a pessoa não está vendo que Deus está operando. Irmãos, se estamos de pé, é graças à misericórdia do nosso Deus. Se nós fomos vitoriosos na semana que passou, devemos expressar nossa alegria no meio do povo de Deus. Versículo 27, cantem de júbilo, se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: devemos exaltar o Senhor por ter nos conduzido em triunfo. 27, cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Há tempo de chorar na presença de Deus. O salmista chorou muito, vocês puderam notar pelas suas orações diante de Deus, devido às suas adversidades. Mas depois de Deus manifestar sua ajuda, devemos celebrar o seu nome com os irmãos. Você chora e ri. Chora um dia, porque diz assim, o choro vem durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então chore de noite e se alegre de manhã, porque o Senhor é maravilhoso. Até quando versículo 17, até quando, Senhor, ficarás olhando ao abatimento dele? Livra a minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Então ele está chorando. Agora no versículo 18, leamos: dar-te-ei graças na grande congregação,
louvar-te-ei no meio da multidão. Nossa adoração particular ou pública é o antídoto contra as agressões à nossa vida. Deus está no controle da nossa história. As lutas não irão ultrapassar nossa capacidade de suportar. Deus está controlando tudo. Nada nesta vida, os poderes das trevas podem nos separar do amor do Senhor. Paulo diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que devemos então fazer é adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 28 diz, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor. Por isso, igreja, eu termino dizendo o seguinte, aquele hino que expressa esse salmo. Mestre, o mar se revolta e as ondas me dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir? Aí ele responde, as ondas atendem o meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba a minha alma, vem me acudir, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. Deus fala com você, as ondas atendem ao meu mandar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Aí ele vai dizer, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. Que Deus nos abençoe.